o abade cisterciense, o abade é o chefe de um mosteiro, estava em um determinado lugar. Uma criança de 8 anos de idade perguntou para ele, o nome dele é Giuseppe Lepori, ou José Lepori, muito bem. Uma criança de 8 anos perguntou para ele, mas padre, nós vivemos somente para morrer? Esta pergunta fez com que o abade cisterciense se debruçasse sobre o mistério da morte. E como os meus alunos sabem bem, falamos longamente sobre isso nas aulas, a palavra morte é a única palavra que não pode ser aplicada ao homem. Por quê? Porque o homem nasce para viver. E se, porventura, a morte biológica o alcança, ela não tem a última palavra. Por quê? Porque o homem nasce para viver e viver para sempre. Nós fomos feitos pelo Eterno, por Deus, para vivermos eternamente. Ocorre que dentro de um contexto como nós vivemos, muitas vezes ligado ao que é puramente material, nós podemos, de alguma forma, perder a visualização de que o nosso chamado e as coisas existem e nos indicam algo que vai além, nos indicam o eterno. E aí, repito, esse é o motivo pelo qual as pessoas vêm aqui celebrar o 7º dia de alguém, porque acreditam que a morte não tem a última palavra. E que a vida aqui neste mundo, entre as coisas que estão ao nosso redor, elas não se encerram em si, mas elas nos abrem para uma perspectiva muito maior. Desse sentido, pode acontecer que, se nós pensarmos na nossa existência enquanto uma realização puramente imanente, puramente terra-terra, puramente no sentido de ter coisas, podemos correr o risco de morrer em vida. Mas a pergunta, qual é o sentido da vida? A pergunta, se vive somente para morrer, ela não deixará de tocar a nossa consciência e de tocar a nossa realidade. O que quero dizer é que, mesmo que alguém aqui diga, eu já consegui tudo o que eu queria, esta pergunta ainda está viva, porque o sentido da vida humana não se reduz ao sucesso econômico, ao sucesso profissional, ao ser famoso, ao ter muitas posses, dinheiro, não. A vida humana, ela, mesmo tendo muitas coisas, existe algo que nos chama para ir além. Algo que nos leva a compreender que o sentido da vida é muito maior. E, portanto, o mundo que propõe isto, ele reduz o homem e reduz a perspectiva humana. E isto pode acontecer, inclusive, dentro da realidade espiritual. Há alguns anos começou a surgir, de raiz cristã, uma certa teologia da prosperidade. Você é abençoado na medida que você tem muitas coisas. Isto aqui é muito enganador, porque a bênção consiste no relacionamento com Deus, não ter muitas coisas, mas o ter muitas coisas no relacionamento com Deus, enquanto somos capazes de utilizá-las para a glória de Deus e para a vida que não acaba. Este é o sentido. E por isso, uma pessoa pode até sofrer muito, ter muitos vieses, pode até ser muito pobre economicamente, não ter sido uma pessoa realizada profissionalmente, mas ser uma pessoa verdadeiramente feliz. E quando isto acontece, quando a pessoa compreende que toda a realidade, ela é, por assim dizer, um modo de um trampolim, não é a palavra mais correta, mas trampolim não está correto, é como se fosse um portal, talvez, não, que nos abre para algo que vai além, porque toda a realidade também é criada por Deus. Portanto, o homem pode morrer em vida quando ele reduz tudo o que ele tem ou que ele quer ser, ou apenas como realização terrena. Mas a nossa realização é eterna, vivendo no já, no hoje, agora. Por isso que
ter coisas, ter um sucesso não é um problema. Mas isto não pode nos cegar para aquilo que é a nossa verdadeira vida. Aquilo que nós trazemos dentro de nós como desejo profundo do coração. Aqui, tecnicamente, nós damos o nome de santidade, mas que podemos também dar o nome de felicidade, que é bem-aventurança. Por isso, o modo de escapar desta proposta que o mundo atual, a cultura atual propõe de uma realização puramente imanente, é olhar para aquilo que Cristo nos propõe, e o Evangelho de hoje nos ilumina. E nos ilumina de maneira muito delicada, não? E pode até dar um certo desconforto, porque Jesus Cristo vai falar das bem-aventuranças, que de realizações como o mundo propõe, não tem absolutamente nada. Vamos pegar como exemplo, só exemplo, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres. A gente quer ser rico. Por isso que a gente joga na Mega Sena da virada. E aí a gente acha que vai resolver os problemas da vida. Você pode ter ganhado na Mega Sena da virada e ser a pessoa mais triste do mundo. Você pode nem ter o que comer nessa noite e ser a pessoa mais feliz do mundo. Isso vai depender não daquilo que você tem, mas do seu relacionamento com Deus. E aqui é onde Jesus entra. Jesus Cristo, vai dizer o evangelista Mateus, vendo as multidões, subiu ao monte. Alguém poderia se perguntar: Padre, mas veja, Jesus viu as multidões, ele não tinha que ir lá evangelizar? Não ia funcionar. Por quê? A multidão, ela é disforme. A multidão, ela não tem nome. A multidão, ela é líquida. Ela não sabe para onde ela vai. E quando na nossa vida entramos dentro da lógica daquilo que a multidão propõe, é aí que nós nos perdemos. Jesus Cristo utiliza uma outra lógica. Ele sai da multidão. Ele vê a multidão e sobe para o monte. A nossa vida é chamada a subir e não viver de maneira disforme, não viver sem um rosto, não viver sem um nome, não viver segundo aquilo que todo mundo acha que tem que viver. É somente quando saímos da multidão e subimos com Jesus é que nós vamos ter a capacidade de dizer eu, e é quando nós vamos ter a capacidade profunda de saber aquilo que nós somos. E o nosso verdadeiro chamado. Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação, Gaudium et Spes, número 22. Portanto, o que Jesus propõe aqui e propõe para mim e para você é que, mesmo que estejamos dentro da multidão, mesmo que tentamos viver uma espiritualidade ditada segundo aquilo que a multidão propõe, o nosso chamado é sair dela. O nosso chamado é outro. E aí São Cromácio de Aquileia, um bispo que já citei várias vezes, sobretudo quando ele fala sobre o Espírito Santo como nosso inimigo, São Cromácio de Aquileia vai atentar-nos, vai demonstrar que aquilo que Cristo propõe é próprio para cada cristão, subir no monte com ele. Ou seja, o nosso movimento, enquanto cristãos, é antigravitacional. Não é o movimento da multidão. Não é o movimento aonde nós podemos nos perder. É o movimento que nos eleva. E Jesus Cristo vai até ali. Então a pergunta, ou a primeira pergunta que poderíamos nos fazer agora é: a nossa espiritualidade, ela tem sido nutrida por aquilo que a multidão propõe, por aquilo que a moda propõe, por aquilo que estas ideias de um sucesso puramente imanente propõem, ou a nossa espiritualidade tem sido nutrida por Cristo? E aí a segunda parte daquilo que São Mateus vai nos dizer: os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Aqui entra um ponto que às vezes a gente não fala muito, mas que é interessante. Por quê? Qual que é a disposição para que possamos sair da multidão, sair de uma vida puramente imanente, puramente terra a terra, e perceber que nós temos um chamado maior? A humildade.
ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Sofonias. O humilde, ele vai se aproximar de Cristo. Ele vai sair da multidão e subir a montanha com o Senhor. Isto aqui é o chamado à nossa espiritualidade, à oração, a seguir o Mestre, a não ter medo de ir onde Ele vai. E ali o Senhor ensina, como muitas vezes dentro de uma cultura de multidão, nós queremos ir de acordo com a massa. Quando Jesus ensina, nós saímos da massa, passamos a ouvir de maneira personalizada, porque o Senhor ama cada um como somos. O Senhor sabe o seu nome, o Senhor sabe quem você é e as suas situações. Ele não trata você como todo mundo, Ele trata você como você. E é exatamente neste momento que nós podemos viver em comunidade, não em multidão. Porque na comunidade você não perde o rosto. Na comunidade o seu rosto é uma riqueza. A sua pessoa é uma riqueza. E quando nós estamos verdadeiramente na vida de oração, nós passamos também a colocar os nossos dons a serviço dos irmãos. Porque nós percebemos que aquilo que nós temos não se basta. Se aquilo é uma abertura para o que é. Esse é o Luquinha. Luquinha, você está tudo bem aí? O Luquinha agora ele está começando a falar, ele grita, né? Tudo bem, Luquinha? Bom, tá vendo? Ele tem um amigo padre, isso é importante, né? E aí, veja só, a gente tem esta ideia de pensar que se as coisas é para o meu sucesso pessoal, então eu começo a ser orgulhoso, eu começo a me fechar para o outro, começo a não viver de acordo com aquilo que Cristo propõe. Mas se sou humilde e percebo que as graças que recebi, elas servem para me levar em direção ao meu destino, que é a vida eterna, então essas graças começam a estar a serviço dos irmãos. Por isso não basta este sucesso que o mundo aí propõe, que a cultura atual propõe. Não é uma teologia da prosperidade. Aquilo que conta para nós é estar sempre compreendendo e compreender cada vez mais que todas as coisas têm um sentido, mas têm um sentido eterno. A flor que está aqui, ela me abre uma perspectiva enorme. E mesmo que biologicamente eu pegue esta pétala ou uma flor desta e comece a dissecar, lá no fundo eu vou tentar encontrar qual é o sentido dela. E ela vai me revelar que o sentido dela não é ela por ela mesma, mas alguém que a criou e a colocou aqui. E aí nós vamos entender as bem-aventuranças. Vamos entender que mesmo quando existem situações enviesadas, situações difíceis na nossa vida, neste momento, tem Deus que está ali conosco. E aí nós vamos perceber que a nossa vida não é feita para morrer, a nossa vida é feita para viver. Só o mundo que não compreende aquilo que é grande, que não compreende o chamado para a eternidade, morre já em vida. Ou seja, se fecha dentro dos próprios esquemas, dentro dos próprios conceitos. Mas quem vive para Cristo compreende que a beleza está no estar diante da realidade como a realidade é, positiva ou negativa, mas que toda ela me abre para a eternidade. E aí, neste momento, nós vamos entender as bem-aventuranças. Se não compreendermos este chamado para subir a montanha com Cristo, nós vamos ficar na multidão e as bem-aventuranças serão estéreis. Mas se compreendermos profundamente o nosso chamado à eternidade, a uma subida, vamos compreender com muita tranquilidade as bem-aventuranças. Não vou me alongar nisso, vai ficar para o próximo ano, mas Santo Agostinho, por exemplo, ele pega as bem-aventuranças e ele coliga cada bem-aventurança com um dom do Espírito Santo, o que é muito interessante. Por isso, no próximo ano nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo, mas hoje aquilo que gostaria de deixar como reflexão é: a sua vida é muito grande, é chamada a ir com Cristo, a subir com Cristo. Não se feche nas coisas imanentes, mas aquilo que Deus te deu, abra, perceba o infinito, o recado do infinito que está ali. Perceba esta presença de Deus que está ali.
E isto é o que transforma a nossa existência. E isso é o que faz com que nós vivamos bem-aventurados, que nós vivamos felizes. E esta felicidade nunca é a felicidade da multidão. Aí aqui tem uma pessoa que vai saber responder. Se a felicidade não é da multidão, né, Ribeiro? Ela só pode ser possível como? Em primeira pessoa. Aí, ó, aula de religião, viu? Ela só pode ser vivida em primeira pessoa. Porque Cristo nos ama em primeira pessoa. Ele nos ama como nós somos. E, portanto, as bem-aventuranças, se as vivemos, seremos verdadeiramente felizes. Que Maria Santíssima nos ajude. E que vivamos a alegria da proposta nova que o Senhor nos dá no dia de hoje. Que assim seja. Amém.